Imagine um grande arco de terras banhadas por um mar profundamente azul, repletas de montanhas irregulares, pequenos vales férteis e ilhas espalhadas como pedrinhas jogadas sobre a água. Esse cenário descreve o mundo que deu origem à Grécia Antiga, uma região marcada por beleza natural, mas também por desafios geográficos que moldaram diretamente a vida das pessoas que ali viviam. Nada na Grécia era simples. A terra era montanhosa, o solo nem sempre ajudava na agricultura e as cidades ficavam separadas por barreiras naturais que dificultavam a comunicação. Porém, foi justamente a soma dessas dificuldades que impulsionou os gregos a desenvolver formas inovadoras de organização social, política e cultural. Para compreender como surgiram as primeiras comunidades gregas, precisamos imaginar um período muito antigo, quando pequenos grupos humanos começaram a se espalhar pelas penínsulas e ilhas do mar que hoje chamamos de Egeu. Alguns desses grupos vieram do norte e do centro do continente europeu, trazendo consigo habilidades de criação de animais e uso de metais. Outros já habitavam a região há muito tempo, dedicando-se à agricultura e ao comércio marítimo. Com o passar das gerações, esses povos se misturaram, aprenderam uns com os outros e criaram tradições próprias. Onde antes existiam apenas aldeias isoladas, começaram a surgir comunidades mais estruturadas. A geografia teve papel fundamental nesse processo. As montanhas que dividiam a Grécia funcionavam como paredes naturais, separando grupos humanos e incentivando cada comunidade a desenvolver seu próprio modo de vida. Isso fez com que surgissem estruturas sociais muito variadas, além de diferentes sistemas de governo. Mas se por terra a comunicação era difícil, pelo mar ela se tornava muito mais acessível. O mar Mediterrâneo agia como uma grande estrada líquida que conectava regiões distantes. Os gregos aprenderam a navegar, construíram embarcações resistentes e começaram a circular entre ilhas e litorais, trocando produtos, histórias, crenças e conhecimentos. Essa relação intensa com o mar fez surgir um povo acostumado a explorar novos horizontes. Os gregos pescavam, transportavam mercadorias, visitavam portos desconhecidos e criavam redes comerciais que se espalhavam por vários cantos do Mediterrâneo. Essa movimentação constante possibilitou que eles se conectassem com outras culturas, absorvessem novos conhecimentos e transformassem suas próprias tradições. Assim, pouco a pouco, as comunidades da Grécia começaram a se fortalecer e cada uma delas se organizou de maneira particular, formando o que chamamos de cidades-estado. As cidades-estado eram unidades políticas independentes, que possuíam seu próprio governo, suas leis, seus exércitos e suas tradições. Elas não dependiam umas das outras para tomar decisões importantes, embora às vezes pudessem formar alianças para enfrentar inimigos comuns. Cada cidade-estado tinha uma área urbana, onde viviam os cidadãos, e uma zona rural ao redor, responsável pela produção de alimentos. No centro, havia uma praça aberta, que funcionava como ponto de encontro, e geralmente um espaço elevado que servia para a proteção e para a construção de templos dedicados aos deuses locais. A forma de governo variava bastante. Algumas cidades eram governadas por reis, outras por aristocratas, e havia também cidades que entregavam o poder às mãos do povo. Por isso, a Grécia é considerada um dos locais mais importantes no desenvolvimento de conceitos como igualdade diante da lei, participação cidadã e debate público. Vamos observar duas das cidades-estado mais influentes da história grega para compreender melhor essa diversidade: Atenas e Esparta. Atenas era uma cidade que valorizava profundamente a participação das pessoas na vida política. Ali surgiu um sistema no qual a população masculina nascida na cidade podia reunir-se para votar e decidir sobre questões importantes. Era um modelo de governo que buscava distribuir o poder de decisão entre muitos indivíduos, permitindo que discussões e debates fossem parte essencial da vida cotidiana.
A ideia de cidadania, entendida como o direito e o dever de participar da vida pública, ganhou força nesse ambiente. Ser cidadão em Atenas significava estar presente nas assembleias, votar em leis, expressar opiniões e defender projetos para o bem coletivo. A democracia ateniense não se parecia com a forma de democracia moderna. Ela era direta, o que significa que as pessoas decidiam tudo por si mesmas, sem representantes. No entanto, não incluía todos os habitantes. Mulheres, estrangeiros e escravizados não tinham direito de participar da vida política. Ainda assim, a criação desse sistema influenciou profundamente a história mundial, pois introduziu o princípio de que as decisões de uma comunidade devem ser discutidas e aprovadas por seus próprios integrantes. Atenas era também um centro cultural vibrante, onde a filosofia, o teatro, a arte e a literatura floresciam. Homens dedicados à reflexão sobre a vida, a moral, o universo e a política tornaram-se figuras importantes, deixando perguntas que continuam a ser estudadas até hoje. Além disso, a cidade era conhecida por sua arquitetura imponente, seus templos construídos com enorme precisão e sua busca por beleza e harmonia. Esparta seguia por um caminho completamente diferente. Em vez de se dedicar ao debate político e ao desenvolvimento artístico, ela colocava todas as suas forças na formação de soldados disciplinados e obedientes. A cidade se organizava em torno da preparação militar. Desde muito jovens, os meninos eram enviados para receber treinamento rigoroso, que incluía exercícios físicos severos, resistência ao frio, à fome e ao cansaço, além de lições de estratégia de guerra. O objetivo era formar combatentes fortes e leais, capazes de defender a cidade com a própria vida. Em Esparta, toda a sociedade era voltada para a manutenção de um poderoso exército. As famílias orgulhavam-se de seus guerreiros e as leis eram pensadas para fortalecer a cidade em tempos de conflito. A população espartana vivia com simplicidade, evitava luxos e seguia regras rígidas. As mulheres, por sua vez, tinham uma posição diferente da que encontramos em outras cidades gregas. Elas recebiam educação física, podiam administrar propriedades e eram incentivadas a exercer um papel ativo na vida social, embora não participassem do governo. A estrutura social espartana era firme e definida. No topo estavam os cidadãos de pleno direito, que eram guerreiros. Abaixo deles havia grupos com menos privilégios. Havia também uma grande população de trabalhadores subordinados que cultivavam a terra e forneciam alimentos para sustentar os cidadãos. Essa organização permitia que os espartanos se dedicassem exclusivamente ao treinamento militar, mantendo um estilo de vida centrado na disciplina e na proteção da cidade. Ao comparar Atenas e Esparta, percebemos que elas representam dois modelos completamente distintos de organização social e política. Enquanto Atenas privilegiava a palavra, o debate e a busca pelo conhecimento, Esparta valorizava a força, a disciplina e o espírito guerreiro. Atenas acreditava que a participação política tornava o cidadão mais completo, enquanto Esparta afirmava que a dedicação absoluta ao exército era o caminho para manter a cidade segura. Essas diferenças não significavam que uma cidade era melhor do que a outra. Pelo contrário, demonstram como a diversidade de respostas aos desafios da vida pode gerar sistemas igualmente complexos e eficientes. A Grécia Antiga se fortaleceu justamente pela variedade de caminhos adotados por suas cidades-estado. A convivência entre modelos tão distintos gerou conflitos, mas também gerou trocas de ideias, inovações e avanços importantes para o desenvolvimento humano. E assim, ao observar o surgimento das cidades-estado gregas, percebemos que elas foram verdadeiros laboratórios de ideias, espaços onde sociedades inteiras experimentaram formas diferentes de viver em comunidade. Cada cidade desenvolveu suas próprias tradições, crenças, estilos de vida e sistemas de governo, e juntas moldaram uma das civilizações mais influentes da história.
Para entendermos a democracia na Grécia Antiga de forma completa, precisamos imaginar como seria viver em um mundo onde grande parte das decisões importantes era tomada por reis, chefes militares ou grupos muito pequenos de pessoas. Na maior parte da antiguidade, os povos eram governados por monarquias, aristocracias ou governos baseados na força. Em muitos lugares, a população comum tinha pouco ou nenhum direito de participar das decisões que afetavam seu dia a dia. Foi por isso que algo novo e totalmente diferente chamou tanta atenção no mundo grego: a ideia de que o poder poderia ser exercido pelos próprios cidadãos, reunidos para discutir, decidir e até mesmo criar leis juntos. Esse modelo recebeu o nome de democracia, uma palavra que significa governo do povo. Mas essa forma de governo não surgiu de uma hora para outra. Ela foi construída ao longo de muitos anos, em meio a conflitos, transformações sociais, mudanças econômicas e debates intensos que envolveram diferentes grupos dentro da sociedade ateniense. E é exatamente esse processo que vamos entender agora. Antes do surgimento da democracia, Atenas passou por períodos de tensão e desigualdade. A população era formada por grupos com diferentes direitos. No topo estavam os nobres proprietários de terras, que tinham poder político e econômico. Abaixo deles estavam camponeses endividados, comerciantes e artesãos que lutavam para sobreviver. Muitos trabalhadores livres corriam o risco de perder suas terras e até mesmo sua liberdade por causa de dívidas impagáveis. Além disso, a cidade enfrentava disputas internas entre famílias poderosas que tentavam controlar o governo para benefício próprio. Foi nesse cenário que surgiu uma figura muito importante chamada Solon. Ele era um legislador respeitado e foi escolhido para reorganizar as leis e diminuir os conflitos sociais. Solon criou reformas que impediam que cidadãos fossem escravizados por dívidas, reorganizou a participação política e incentivou o comércio. Embora suas medidas não tenham resolvido todos os problemas, elas evitaram que a cidade mergulhasse em uma guerra civil. Depois dele, Atenas ainda viveu períodos de instabilidade e até de governo tirânico, como o de Pisístrato, que, embora fosse um governante firme e às vezes duro, também realizou obras públicas, fortaleceu o comércio e tornou Atenas mais rica. Com a morte dos tiranos e com as tensões sociais ainda presentes, surgiu outra figura essencial na construção da democracia: Clístenes. Ele reorganizou completamente a estrutura política ateniense. Dividiu a população de forma mais equilibrada, agrupando cidadãos em novas unidades chamadas demos. O objetivo era impedir que famílias ricas continuassem controlando o governo e, ao mesmo tempo, dar mais voz às pessoas comuns. Clístenes criou um sistema que permitia a maior participação da população nas decisões políticas, e essa reforma é considerada o nascimento da democracia ateniense. A partir daí, Atenas desenvolveu um sistema político baseado na participação direta dos cidadãos. Isso significa que, em vez de escolher representantes para tomar decisões em seu lugar, os cidadãos atenienses se reuniam regularmente para discutir os assuntos da cidade. Esse tipo de democracia é chamado de democracia direta. A principal assembleia, onde essas decisões eram tomadas, se chamava eclésia. Nela, os cidadãos podiam propor leis, votar sobre guerra ou paz, escolher magistrados e decidir sobre questões públicas. As reuniões aconteciam em um local ao ar livre, geralmente em uma colina chamada Pnyx, que permitia que as pessoas fossem ouvidas sem a necessidade de instrumentos de amplificação. No entanto, é importante lembrar que nem todas as pessoas eram consideradas cidadãos. Mulheres, crianças, estrangeiros que viviam na cidade e escravizados não tinham direito de participar da vida política. Apenas homens adultos, nascidos de pais atenienses, tinham esse privilégio. Isso mostra que a democracia ateniense, embora inovadora para sua época, ainda estava longe de incluir toda a população. Mesmo assim,
ela representou uma mudança enorme se comparada ao restante do mundo. Além da eclésia, Atenas possuía outras instituições importantes, como a Bulé, também chamada de Conselho dos 500. Esse conselho era responsável por organizar as propostas que seriam discutidas na Assembleia Principal. Seus membros eram escolhidos por sorteio entre os cidadãos, o que evitava que o poder ficasse concentrado sempre nas mãos das mesmas pessoas. Havia também tribunais de justiça compostos por cidadãos sorteados, que julgavam casos importantes e garantiam que as leis fossem cumpridas. O uso do sorteio, chamado por muitos de loteria cívica, era considerado uma forma justa de distribuir as responsabilidades públicas, já que todos os cidadãos tinham, teoricamente, a mesma capacidade de servir a cidade. O sistema democrático exigia do cidadão não apenas presença, mas também compromisso. Participar das decisões da polis não era visto como um direito isolado, mas como um dever. A palavra cidadania tinha um significado forte. Um cidadão ateniense deveria se interessar pelos assuntos públicos, ouvir debates, propor ideias e agir sempre pensando no bem comum. A democracia funcionava porque as pessoas acreditavam que a cidade pertencia a todos e que, por isso, todos tinham a obrigação de protegê-la. Durante o chamado século de ouro de Atenas, época em que a cidade floresceu em artes, filosofia, arquitetura e comércio, a democracia também alcançou seu auge. Um dos líderes mais influentes desse período foi Péricles. Ele ampliou ainda mais os direitos dos cidadãos e incentivou a participação política. Foi durante sua administração que Atenas se tornou referência em cultura e conhecimento. Sob sua liderança, foram construídos monumentos famosos, como o Partenon, e a cidade virou um centro de estudos que atraía filósofos, artistas e pensadores de diferentes lugares. Um aspecto interessante da democracia ateniense era o direito de falar. Em uma reunião pública, qualquer cidadão podia se levantar e expressar sua opinião. Ele podia defender uma lei, criticar decisões ou sugerir novas ideias. A habilidade de falar bem, chamada retórica, tornou-se uma ferramenta valiosa. Muitos cidadãos estudavam oratória para conseguir convencer a Assembleia. Assim, a democracia também incentivou o desenvolvimento da filosofia, da arte de argumentar e do pensamento crítico. Outro elemento singular era o ostracismo. Esse mecanismo permitia que os cidadãos votassem para afastar politicamente alguém considerado perigoso para a cidade. Se a Assembleia decidisse pelo ostracismo, a pessoa era obrigada a deixar Atenas por um período determinado. Essa medida era vista como uma forma de proteger a cidade contra tiranos ou contra indivíduos que acumulassem poder exagerado. O ostracismo não era punição criminal, mas um cuidado preventivo que os atenienses julgavam necessário para preservar sua democracia. Apesar de todas essas características positivas, a democracia ateniense também enfrentou dificuldades. Durante a Guerra do Peloponeso, por exemplo, decisões apressadas e impulsivas, tomadas em assembleias, afetaram o rumo do conflito. Em alguns momentos, grupos mais influentes conseguiram manipular a opinião pública, levando a cidade a decisões que nem sempre eram sábias. Esses episódios mostraram que, embora o sistema fosse inovador, ele dependia da responsabilidade individual de cada cidadão para funcionar bem. Mesmo com limitações e desafios, a democracia ateniense deixou uma marca profunda na história. Ela inspirou debates, reflexões e modelos políticos que seriam retomados milhares de anos mais tarde. A ideia de que os cidadãos devem ter participação ativa na vida pública, de que a discussão aberta fortalece a sociedade e de que o poder deve ser compartilhado entre muitos e não concentrado nas mãos de poucos, tudo isso começou a tomar forma na Atenas antiga. A democracia que conhecemos hoje funciona de maneira diferente. Em vez de democracia direta, utilizamos principalmente a democracia representativa, na qual
escolhemos representantes para tomar decisões em nosso nome. Porém, muitos valores fundamentais dessa forma de governo têm suas raízes na experiência grega. A preocupação com a participação popular, a defesa da liberdade de expressão, a criação de leis que valem para todos e a ideia de responsabilidade cívica são exemplos claros disso. Quando pensamos na Grécia Antiga, é comum imaginar templos imponentes, filósofos debatendo ideias profundas, heróis enfrentando monstros terríveis e atletas correndo sob o sol brilhante da península. Porém, a cultura grega é muito mais do que imagens isoladas. Ela representa um conjunto de valores, crenças, conhecimentos, rituais e expressões artísticas que influenciou profundamente a história da humanidade e continua presente até hoje em várias áreas do mundo moderno. Entender essa cultura significa compreender como um povo, mesmo vivendo em cidades separadas, conseguiu construir uma visão de mundo que marcou profundamente a vida social, política e intelectual de inúmeros povos posteriores. Para entender a força da cultura grega, precisamos começar por sua mitologia, que por muitos séculos serviu como guia moral, explicação do universo e forma de transmissão de conhecimento. Os gregos não tinham textos científicos como os de hoje, então recorriam às histórias sagradas para explicar fenômenos naturais, relacionamentos humanos, emoções e até a origem das cidades. A mitologia era o fio que ligava os deuses aos homens, criando uma relação íntima entre o mundo divino e o mundo humano. Os gregos acreditavam em muitos deuses, cada um responsável por uma parte importante da existência. No topo estava Zeus, que governava os céus e presidia o conselho divino. Hera representava o casamento, Poseidon dominava os mares, Atena era associada à sabedoria e à guerra estratégica, enquanto Afrodite simbolizava o amor e a beleza. Havia ainda Apolo, Artemis, Hefesto, Deméter e inúmeros outros deuses e deusas que atuavam como forças vivas da natureza e da sociedade. Esses deuses não eram figuras distantes e perfeitas. Eles possuíam emoções, desejos, ciúmes e conflitos, o que tornava suas histórias ainda mais envolventes. Para os gregos, os deuses podiam apoiar ou punir os humanos, mas também podiam aprender com eles. Além dos deuses, os heróis ocupavam um papel central na mitologia. Eram figuras humanas dotadas de força, inteligência ou coragem extraordinárias, e enfrentavam desafios que ultrapassavam os limites comuns da vida humana. Entre os heróis mais conhecidos estavam Hércules, que realizou tarefas praticamente impossíveis, Perseu, que derrotou a assustadora Medusa, e Ulisses, cuja longa viagem de retorno à casa ficou marcada por perigos e enigmas. A mitologia era mais do que simples entretenimento. Ela ajudava as pessoas a entender lições de virtude, coragem, humildade e responsabilidade. Por meio das narrativas, os gregos explicavam a importância da justiça, a necessidade de respeitar as leis divinas e humanas e os riscos da arrogância. Ritualizaram festas, criaram templos e organizaram cerimônias religiosas que reuniam toda a comunidade em adoração. Em cada cidade havia deuses protetores, e muitos rituais agrícolas eram dedicados a divindades que garantiam boas colheitas. Além da mitologia, o pensamento filosófico se tornou um ponto fundamental para a cultura grega. Entre todas as civilizações antigas, poucas refletiram tanto sobre a existência quanto os gregos. A filosofia nasceu justamente da curiosidade humana diante do mundo. O que é a verdade? O que é a justiça? Como devemos viver? De onde veio o universo? Essas perguntas eram debatidas em praças, escolas e casas de estudo. Sócrates foi um dos primeiros pensadores a se tornar referência. Ele acreditava que a sabedoria surgia do reconhecimento da própria ignorância. Para ele, pensar era conversar, questionar e refletir.
Ao caminhar pelas ruas de Atenas, Sócrates abordava cidadãos comuns e fazia perguntas que obrigavam as pessoas a repensarem suas certezas. Sua forma de ensinar valorizava o diálogo e a busca constante por uma compreensão mais profunda da vida moral e política. Seu discípulo Platão buscou registrar muitas dessas ideias. Ele fundou uma escola dedicada ao estudo da filosofia e acreditava que o mundo que vemos é apenas uma aparência, enquanto as verdadeiras formas da realidade pertencem a uma dimensão superior, acessível pela razão. Platão estudou a política, a ética, a matemática e a natureza da alma humana. Suas ideias influenciaram profundamente a educação, a lógica e a organização política. Depois de Platão, veio Aristóteles, um pensador que preferia observar a natureza e estudar o mundo tal como ele é. Aristóteles investigou plantas, animais, movimentos do céu e formas de governo. Criou conceitos que ainda são usados na ciência e na filosofia, como a ideia de causa e efeito e a classificação dos seres vivos. Para ele, a felicidade era alcançada pela prática das virtudes e pelo equilíbrio entre extremos. Também se dedicou à retórica, ao teatro, à política e à ética, deixando uma obra vastíssima que influenciou culturas de diferentes épocas. Enquanto a filosofia florescia, o teatro se tornava uma expressão artística fundamental na vida grega. As apresentações teatrais não eram apenas divertimento, mas parte de rituais religiosos. Os grandes festivais dedicados ao deus Dionísio eram momentos de celebração coletiva, quando peças eram encenadas diante de multidões. Duas formas principais de teatro se destacavam: a tragédia e a comédia. A tragédia abordava temas profundos como honra, destino, sofrimento e escolhas morais. Em muitas histórias, os personagens enfrentavam dilemas impossíveis e precisavam lidar com as consequências de suas ações. As tragédias eram pensadas para provocar reflexão e ensinar o público a compreender melhor as emoções humanas. Dramas, como os de Ésquilo, Sófocles e Eurípides, influenciaram enormemente a literatura e a arte ocidental. A comédia tinha outro objetivo. Por meio do humor, zombaria e crítica social, os autores comentavam o comportamento humano, as decisões políticas e os vícios da sociedade. Peças engraçadas permitiam que as pessoas rissem de si mesmas e enxergassem seus problemas cotidianos com leveza. Aristófanes, um grande autor de comédias, criava histórias cheias de ironia e situações absurdas para mostrar que nenhum governante ou cidadão estava acima da crítica. A arquitetura e a escultura também representavam pilares importantes da cultura grega. O ideal de beleza grega estava baseado na harmonia das proporções, na busca pelo equilíbrio e na representação da força e da serenidade humanas. Os templos eram construídos de modo a parecerem perfeitos aos olhos do observador, com colunas alinhadas e detalhes cuidadosamente planejados. As três principais ordens arquitetônicas gregas eram identificadas por estilos de colunas, que variavam desde formas simples e robustas até estruturas mais delicadas e elegantes. A escultura buscava retratar o corpo humano com naturalidade, mostrando músculos, expressões e movimentos. Os artistas se dedicavam a representar não apenas a aparência física, mas também a sensação de ação ou de tranquilidade. Muitas estátuas eram feitas para homenagear deuses, atletas ou heróis e se tornaram referência mundial na história da arte. Outro destaque da cultura grega eram os Jogos Olímpicos. Aconteciam em Olímpia e eram dedicados ao deus Zeus. Os Jogos reuniam atletas de várias cidades-estado e simbolizavam um momento de paz entre comunidades frequentemente rivais. Durante os Jogos, guerras eram suspensas e os participantes viajavam em segurança para competir. As disputas incluíam corridas, lutas, lançamento de disco, lançamento de dardo e provas de resistência.
Vencer uma prova olímpica era motivo de enorme orgulho para a cidade do atleta. As competições não eram apenas exercícios físicos, representavam também culto religioso, celebração da união entre corpo e espírito e valorização da excelência. As contribuições culturais da Grécia influenciaram profundamente o mundo ocidental. A filosofia grega inspirou séculos de reflexão intelectual. A democracia ateniense serviu como base para muitos sistemas políticos modernos. A literatura, com seus poemas épicos, dramas e comédias, moldou a narrativa que conhecemos hoje. A arte grega se tornou modelo de beleza e equilíbrio. Ideias gregas sobre ciência, matemática, medicina e raciocínio lógico continuam presentes em escolas e universidades. Até mesmo palavras do nosso vocabulário, como filosofia, teatro e política, vêm diretamente da língua grega. Para compreender o impacto profundo das guerras médicas na história da Grécia, é preciso começar imaginando o cenário político e cultural que existia antes do confronto entre gregos e persas. A Grécia não era um reino unificado. Ela era formada por muitas cidades independentes, cada uma com seu próprio governo, suas tradições, sua forma de organização e até sua própria rivalidade com vizinhas próximas. Atenas, Esparta, Corinto, Tebas, Mileto e tantas outras se consideravam comunidades autônomas e raramente concordavam entre si. O que unia essas cidades não era um governo central, mas uma herança cultural compartilhada, como a língua, a religião e os hábitos cotidianos. Essa realidade fragmentada tornava a união grega um desafio enorme. Enquanto isso, o Império Persa se expandia rapidamente para o oeste. Governado por reis com autoridade absoluta e apoiado por vastos recursos, o Império Persa dominava povos que se estendiam desde regiões próximas à Índia até partes do Egito e da Ásia Menor. Era um império vasto e multicultural, capaz de reunir enormes exércitos formados por diferentes povos submetidos. A presença persa começou a alcançar áreas próximas a pequenas cidades gregas na Ásia Menor, e aos poucos a tensão entre gregos e persas se transformou em um conflito que mudaria profundamente o rumo da história. As guerras médicas, portanto, não foram apenas confrontos militares. Elas envolveram questões de identidade, liberdade, política e cultura. Para os persas, conquistar a Grécia seria expandir ainda mais um domínio já gigantesco. Para os gregos, porém, resistir era essencial para preservar não apenas suas cidades, mas um modo de vida que valorizava a autonomia, a participação política e o orgulho cívico. O ponto de partida desse grande conflito está na Revolta Jônica. Várias cidades gregas da Ásia Menor estavam sob domínio persa e, insatisfeitas com as interferências do império, decidiram se rebelar. Entre elas, Mileto teve papel especialmente importante. Os habitantes da cidade buscavam apoio nas cidades gregas do continente europeu e conseguiram auxílio de Atenas e Eretria. Para os persas, essa intervenção foi vista como uma afronta direta. A revolta acabou sendo derrotada pelos persas, mas provocou uma resposta que mudaria toda a Grécia. A partir desse momento, os reis persas passaram a mirar diretamente no território grego. O primeiro grande ataque persa foi iniciado por Dário, que enviou emissários a várias cidades gregas exigindo submissão. Muitas obedeceram, mas Esparta e Atenas se recusaram completamente, interpretando o pedido como uma ameaça à sua autonomia. Isso desencadeou a primeira das grandes invasões persas. A mais célebre batalha dessa primeira etapa foi a Batalha de Maratona. Os persas desembarcaram próximos a essa planície, esperando obter uma vitória rápida. Atenas, que era o alvo principal, tinha um exército formado majoritariamente por hoplitas, soldados que lutavam com armaduras pesadas, escudos robustos e formação organizada. Mesmo em menor número, os atenienses avançaram com firmeza e conseguiram empurrar o exército persa de volta ao mar. A vitória foi surpreendente
e provou pela primeira vez que os persas não eram invencíveis. A vitória em Maratona alimentou o orgulho ateniense. Porém, todos sabiam que os persas voltariam, ainda mais determinados. Quando Xerxes, filho de Dário, assumiu o trono persa, decidiu organizar a maior invasão que a Grécia já havia visto. As forças persas reuniram soldados de diversas regiões dominadas, formando um exército gigantesco que avançou por terra e mar em direção aos territórios gregos. Diante de um inimigo tão poderoso, os gregos perceberam que, se permanecessem divididos, seriam facilmente derrotados. Esse foi um dos momentos mais importantes para a formação da identidade grega. Cidades que antes brigavam entre si agora precisaram colaborar para enfrentar um inimigo comum. Entre Esparta e Atenas surgiu uma aliança rara. Atenas oferecia sua frota naval, que havia se fortalecido após a descoberta de ricas minas de prata, enquanto Esparta oferecia seus exércitos terrestres altamente disciplinados. Outras cidades gregas também se uniram, criando uma força que, apesar de menor, tinha motivação e conhecimento do terreno. Foi nesse contexto que ocorreu um dos episódios mais famosos da história militar antiga: a resistência das Termópilas. Os persas avançavam pela Grécia e encontraram uma passagem estreita, protegida por montanhas e mar. Esse local era perfeito para bloquear um exército enorme. Ali, um pequeno grupo de guerreiros liderados pelo rei espartano Leônidas resistiu bravamente contra a força muito maior de Xerxes. Apesar de cercados e derrotados no fim, esses combatentes conseguiram atrasar o avanço persa e inspiraram toda a Grécia com seu exemplo de coragem e sacrifício. Enquanto isso, Atenas preparava sua estratégia no mar. Sabendo que o poder persa dependia também de sua frota, os atenienses planejaram atrair os navios inimigos para um estreito, onde o espaço limitado diminuiria a vantagem numérica persa. A batalha que se seguiu, chamada de Salamina, se tornou decisiva. Os navios gregos, menores e mais ágeis, conseguiram manobrar rapidamente e derrotaram uma parte importante da frota persa. Sem o controle do mar, a invasão persa se enfraqueceu. No ano seguinte, os gregos enfrentaram as tropas persas em Plateia, onde finalmente venceram em terra firme e forçaram a retirada persa. Depois disso, a ameaça direta diminuía, mas a lembrança do conflito se manteria viva por muito tempo como símbolo da união, coragem e determinação do povo grego. A importância das guerras médicas para a identidade grega não pode ser subestimada. Mesmo cidades que continuaram rivais após o conflito passaram a reconhecer que existia algo maior que as unia. A vitória sobre os persas reforçou a ideia de que os gregos eram um povo distinto, com valores próprios, como a liberdade política, a autonomia das cidades-estado e a valorização do debate e da participação cívica. Isso contribuiu diretamente para o florescimento cultural que viria nos séculos seguintes, especialmente em Atenas. O conflito também reforçou o papel das cidades no mar Egeu e colocou Atenas em posição de destaque, já que sua frota foi essencial para a vitória. Esse protagonismo ateniense acabaria dando origem a novas disputas internas, mas naquele momento representou o fortalecimento da confiança grega na capacidade humana de resistir à opressão e de lutar pela própria autonomia. Assim, vimos que as guerras médicas ajudaram a definir quem os gregos eram, o que valorizavam e como se diferenciavam de seus adversários. Elas alimentaram o sentimento de pertencimento a uma cultura comum e marcaram profundamente a memória coletiva. Por isso, a resistência à invasão persa se tornou um dos capítulos mais importantes da história antiga, um episódio em que a união, mesmo entre cidades tão diferentes, mostrou a força de uma identidade cultural compartilhada. Para compreender a Guerra do Peloponeso, é preciso, antes de tudo, imaginar o cenário que se formou na Grécia após o fim das guerras médicas. A vitória dos gregos sobre os persas fortaleceu não apenas o sentimento de unidade entre as cidades-estado,
mas também despertou novas ambições políticas e militares. Atenas, em especial, emergiu como protagonista dessa nova fase. Com uma poderosa frota naval e uma economia fortalecida pelo comércio marítimo, a cidade passou a exercer uma influência crescente em toda a região do Mar Egeu. Durante esse período, Atenas não apenas reforçou sua defesa, como também consolidou alianças por meio de uma organização que ficou conhecida como Liga de Delos. Essa liga reunia cidades que desejavam manter distância da ameaça persa, mas, com o tempo, passou a funcionar como um instrumento de dominação ateniense. Diversas cidades que antes contribuíam voluntariamente passaram a se sentir obrigadas a seguir as diretrizes impostas por Atenas. A cidade se tornou uma potência marítima e política, controlando rotas, impondo tributos e influenciando decisões de várias comunidades gregas. Enquanto Atenas crescia em riqueza e prestígio, Esparta observava essa ascensão com crescente preocupação. Esparta era uma sociedade totalmente diferente. Sua força estava apoiada em um exército terrestre disciplinado e formado por cidadãos soldados treinados desde a juventude. Os espartanos valorizavam a simplicidade, a obediência, a austeridade e evitavam o luxo que caracterizava a Atenas daquele período. Para os espartanos, ver Atenas se tornar tão poderosa ameaçava o equilíbrio tradicional da Grécia. As tensões começaram a aumentar quando cidades aliadas a Esparta passaram a reclamar do comportamento dominador de Atenas. Uma série de disputas e incidentes menores acendeu o clima de rivalidade entre os dois blocos. Por um lado, estava a Liga de Delos, liderada por Atenas, e por outro, estava a Liga do Peloponeso, liderada por Esparta. O conflito parecia inevitável, pois as duas cidades representavam visões opostas sobre política, sociedade e poder. A guerra começou oficialmente quando Corinto e outras cidades do Peloponeso pressionaram Esparta a agir contra Atenas. Esparta, então, decidiu intervir, acreditando que se não enfrentasse os atenienses naquele momento, em breve não teria mais forças para resistir ao avanço do poder rival. Assim, a Grécia mergulhou em um conflito longo e destrutivo que duraria quase 30 anos e mudaria profundamente o destino das cidades-estado. No início da guerra, Atenas utilizou sua maior vantagem, o domínio do mar. A estratégia ateniense, elaborada por seu influente líder político, consistia em evitar confrontos diretos com o poderoso exército espartano em terra firme. Em vez disso, Atenas se protegeria dentro de suas muralhas longas, que conectavam a cidade ao porto de Pireu, garantindo que o fornecimento de alimentos e recursos continuasse mesmo durante o cerco inimigo. Enquanto isso, sua frota naval atacaria regiões costeiras inimigas e garantiria o controle sobre os mares. Essa estratégia funcionou inicialmente, mas trouxe consigo um problema inesperado. Com a população refugiada dentro das muralhas, o espaço da cidade se tornou extremamente apertado. Foi nesse ambiente superlotado que uma doença devastadora se espalhou rapidamente. A epidemia atingiu Atenas de maneira violenta, causando um número enorme de mortes e afetando profundamente o moral e a capacidade de organização da cidade. Entre as vítimas estava o próprio líder que havia planejado a estratégia inicial, o que enfraqueceu politicamente os atenienses. Mesmo assim, Atenas continuou resistindo. A guerra prosseguiu com avanços e recuos de ambos os lados. Houve momentos em que Atenas parecia recuperar forças e até momentos em que Esparta enfrentou dificuldades internas. Mas a guerra se tornou cada vez mais desgastante. Em muitas regiões, colheitas foram destruídas, cidades foram devastadas e populações inteiras sofreram com a instabilidade constante. A disputa já não era apenas pela liderança, mas pela sobrevivência de cada lado. Um ponto decisivo da guerra ocorreu quando Atenas, movida por um misto de confiança excessiva e ambição, decidiu realizar uma grande expedição militar contra a cidade de Siracusa, na ilha da Sicília.
A ideia era ampliar ainda mais seu poder, conquistar novos territórios e aumentar seu controle sobre rotas marítimas. No entanto, essa expedição se mostrou um erro fatal. A frota enviada para Siracusa enfrentou resistência inesperada e acabou praticamente destruída. A derrota foi tão impactante que abalou profundamente Atenas, reduzindo sua capacidade de continuar lutando com a mesma força. Após essa derrota, Esparta intensificou seus ataques. Com o apoio financeiro do Império Persa, que via vantagem em enfraquecer Atenas, Esparta conseguiu construir uma frota naval capaz de rivalizar com a ateniense. Aos poucos, Esparta passou a dominar o mar, impondo um bloqueio ao porto ateniense e cortando o abastecimento de alimentos. Sem recursos, sem frota e com a população exausta, Atenas finalmente se rendeu. Com a vitória espartana, a Grécia entrou em um período de transformações profundas. Esparta tentou impor um governo alinhado aos seus interesses, conhecido como Governo dos 30, mas essa política gerou grande instabilidade e descontentamento. Embora Esparta tenha vencido militarmente, o custo da guerra foi tão alto que nem ela, nem Atenas, nem qualquer outra cidade grega conseguiu recuperar plenamente sua força anterior. O enfraquecimento das cidades-estado abriu espaço para o avanço de novos poderes. A instabilidade criada pela guerra fragilizou a autonomia grega e facilitou, nos séculos seguintes, a ascensão do Reino da Macedônia, que acabaria unificando a Grécia sob a liderança de Filipe e, mais tarde, sendo conduzida a conquistas ainda maiores por Alexandre. Assim, vimos que a Guerra do Peloponeso representou o colapso de um equilíbrio político delicado que havia sustentado o desenvolvimento grego por séculos. Representou também a confirmação de que, mesmo sociedades brilhantes e influentes, quando movidas pela rivalidade e ambição desmedida, podem comprometer sua própria continuidade. A guerra deixou lições profundas sobre política, diplomacia, convivência e limites da competição entre povos que compartilham um mesmo território. Ela mostrou que a divisão interna pode ser tão perigosa quanto uma ameaça externa e que a busca exagerada por hegemonia pode levar à queda de todos os envolvidos. Para entendermos a ascensão da Macedônia e o extraordinário percurso de Alexandre, o Grande, é necessário voltarmos um pouco no tempo e observarmos a situação da Grécia após décadas de conflitos internos. Quando a Guerra do Peloponeso chegou ao fim, nenhuma cidade-estado saiu realmente fortalecida. Atenas havia perdido sua frota, sua economia e sua liderança cultural. Esparta, apesar da vitória militar, não tinha condições de manter o controle político sobre o conjunto das cidades gregas por muito tempo. Corinto, Tebas e outras cidades procuravam maneiras de recuperar seu espaço, mas as rivalidades entre elas impediram qualquer união estável. Foi nesse cenário fragmentado, marcado pela exaustão e pela perda de recursos, que a Macedônia encontrou a oportunidade perfeita para se afirmar como potência. A Macedônia ficava ao norte da Grécia continental e era vista com certo preconceito por muitos gregos, que consideravam os macedônios menos refinados culturalmente. No entanto, essa percepção era injusta, pois a região possuía grande riqueza agrícola, reservas de madeira de alta qualidade para a construção naval e um território amplo, capaz de sustentar um exército forte e bem treinado. A sociedade macedônia também possuía uma monarquia consolidada, o que favorecia a tomada rápida de decisões e a unificação das forças militares sob uma liderança única. Foi nesse contexto que surgiu Filipe, rei da Macedônia, uma figura extremamente habilidosa, inteligente e estratégica. Filipe compreendeu que a chave para transformar a Macedônia em uma potência estava na organização de um exército moderno e eficiente. Ele introduziu reformas importantes, como a criação da Falange Macedônia, uma formação militar composta por soldados que utilizavam lanças muito longas, chamadas sarissas. Com essa tática, a falange avançava como uma muralha móvel,
muito difícil de ser rompida pelos inimigos. Filipe também investiu em treinamento constante, em disciplina rigorosa e na combinação de diferentes tropas, como cavalaria e arqueiros. Essa combinação garantiu à Macedônia uma força militar altamente adaptável e poderosa. Enquanto fortalecia seu exército, Filipe buscava controlar a política das cidades gregas. Em vez de atacar todas ao mesmo tempo, ele usava diplomacia, alianças e intervenções pontuais. Muitas cidades passaram a reconhecer a autoridade macedônia por conveniência ou por medo, e outras foram derrotadas quando tentaram resistir. A batalha que simbolizou esse domínio foi a Batalha de Queroneia, na qual a Macedônia derrotou uma aliança formada por Atenas e Tebas. Nessa batalha, Alexandre, ainda muito jovem, lutou ao lado de Filipe e demonstrou habilidades militares impressionantes, o que chamou a atenção de toda a Grécia. Com a vitória em Queroneia, Filipe conseguiu consolidar o controle sobre quase toda a Grécia continental. Seu objetivo seguinte era organizar uma grande campanha contra o Império Persa, que havia sido inimigo dos gregos durante séculos. Filipe sabia que conquistar as terras persas traria riqueza, glória e estabilidade ao seu reino. No entanto, antes que pudesse iniciar essa campanha, Filipe foi assassinado. O motivo do assassinato é discutido até hoje, mas o fato é que, com sua morte, o jovem Alexandre assumiu o trono. Alexandre havia sido educado por ninguém menos que Aristóteles, um dos maiores filósofos da história. Desde muito cedo, demonstrava grande curiosidade pela vida, interesse pela ciência, habilidade na liderança e um profundo desejo de glória. Ao assumir o trono, muitos acreditavam que sua pouca idade o tornaria frágil diante das pressões políticas e militares. No entanto, ele surpreendeu todos ao mostrar firmeza e determinação. Alexandre rapidamente neutralizou revoltas internas e reafirmou o controle macedônio sobre a Grécia. Ele sabia que para conquistar respeito precisava agir com rapidez e coragem, e assim o fez. Com a Grécia reorganizada, Alexandre retomou o grande projeto iniciado por seu pai, a conquista do Império Persa. O Império Persa era vasto, rico e poderoso, mas estava enfraquecido por conflitos internos e por disputas pela sucessão. Alexandre aproveitou esse momento e iniciou uma campanha militar que se tornaria uma das mais extraordinárias da história da humanidade. A primeira grande vitória ocorreu na Ásia Menor. Alexandre demonstrou seu estilo de liderança ao lutar na linha de frente e ao motivar seus soldados com discursos diretos e inspiradores. Ele era o tipo de comandante que dividia dificuldades, caminhava pelo mesmo terreno que os soldados e se apresentava como um líder presente e não distante. Seu exército passou a confiar profundamente em suas decisões, mesmo quando ele propunha desafios arriscados. Mais tarde, Alexandre enfrentou o rei persa Dário em batalhas decisivas, como a Batalha de Isso. Embora o exército persa fosse numericamente superior, Alexandre usava estratégias inteligentes, movimentos rápidos e a combinação de tropas que herdara do exército reformado por seu pai. Na Batalha de Gaugamela, que é considerada uma das maiores demonstrações de genialidade militar, Alexandre enfrentou o exército persa em um campo amplo e cuidadosamente preparado por Dário. Mesmo assim, Alexandre encontrou brechas para atacar o centro inimigo e obrigou Dário a fugir, o que marcou o início do fim do domínio persa. Com o controle das antigas capitais persas, como Babilônia, Susa e Persépolis, Alexandre passou a governar um território gigantesco. Ele, porém, não desejava apenas conquistar. Desejava unir culturas, integrar povos e criar um mundo em que diferentes tradições pudessem conviver. Ele incentivava casamentos entre soldados macedônios e mulheres persas, adotava trajes locais em algumas cerimônias e buscava compreender as tradições religiosas e sociais dos povos conquistados. Essa atitude, embora surpreendente para sua época, demonstrava seu interesse pela diversidade cultural. A campanha não parou. Alexandre avançou para o Egito, onde foi recebido como libertador,
pois a população estava insatisfeita com o domínio persa. Lá, ele fundou a cidade de Alexandria, que mais tarde se tornaria um dos maiores centros de cultura e conhecimento do mundo antigo. Continuando sua jornada, Alexandre atravessou regiões montanhosas, desertos e territórios desconhecidos, conquistando a Ásia Central e avançando até a Índia. No entanto, o esgotamento de suas tropas e a dificuldade de avançar por terras tão distantes o obrigaram a retornar. Durante o retorno, Alexandre enfrentou problemas como doenças, clima hostil e desgaste emocional de seus soldados. Ele tentou reorganizar o império, mas sua vida acabou de forma inesperada. Alexandre morreu jovem, deixando um território imenso que se estendia do Egito até as fronteiras da Índia. Após sua morte, seus generais dividiram o império em vários reinos, dando início ao período helenístico, no qual a cultura grega se misturou profundamente com as culturas orientais. Esse processo transformou cidades, comércio, ciência, arte e filosofia, criando um vasto ambiente multicultural. Para entendermos bem a cultura helenística, precisamos começar imaginando um mundo imenso, cheio de povos diferentes, religiões variadas, idiomas diversos e modos de vida que pareciam quase incompatíveis entre si. Durante muito tempo, regiões como a Grécia, o Egito, a Mesopotâmia, a Pérsia e parte da Índia desenvolveram costumes muito próprios, muitas vezes sem ter contato profundo umas com as outras. Foi somente após a expansão promovida por Alexandre da Macedônia que essas áreas se misturaram de uma maneira que nunca havia acontecido antes. A cultura helenística nasceu desse encontro entre a cultura grega e as tradições do Oriente. Quando Alexandre iniciou suas conquistas, ele não pretendia apenas anexar territórios. Sua visão era formar um mundo conectado, onde ideias, crenças e hábitos pudessem circular livremente. Ao avançar pelo Oriente, seus exércitos chegaram ao Egito, à antiga Pérsia e até a região próxima ao Vale do Indo. Com isso, populações que antes estavam separadas por fronteiras e preconceitos passaram a conviver de forma muito mais direta. Uma nova realidade social, política e cultural começou a surgir. Depois da morte de Alexandre, seus generais dividiram o território em grandes reinos. Entre eles estavam o reino macedônico na Grécia, o reino seleucida na Ásia e o reino ptolomaico no Egito. Apesar de serem reinos separados, todos mantiveram características comuns da cultura helenística. A língua grega passou a ser amplamente utilizada como meio de comunicação em diferentes regiões. A escrita, antes restrita aos gregos e aos povos do Egeu, tornou-se a língua internacional do comércio, da política e do conhecimento. Quando um egípcio falava com um fenício, ou quando um persa trocava informações com um comerciante grego, era muito provável que utilizassem o grego como idioma comum. Isso aproximou os povos e acelerou a circulação de saberes. Outro aspecto fundamental foi a fundação de novas cidades. Alexandre e seus sucessores criaram centros urbanos planejados, conhecidos por sua organização, por suas construções em pedra e por possuírem praças amplas dedicadas ao comércio e ao debate público. Entre essas cidades, a mais famosa foi Alexandria, no Egito. Ali havia ruas largas, farol monumental, templos, palácios e, principalmente, um espaço que se tornaria símbolo da cultura helenística, a Biblioteca de Alexandria. Esse local foi um dos maiores centros de conhecimento da antiguidade. Filósofos, astrônomos, médicos, poetas e estudiosos de diferentes regiões buscavam Alexandria para aprender, ensinar e trocar ideias. Manuscritos eram copiados, traduzidos e estudados com cuidado. Assim, textos de diferentes culturas começaram a dialogar entre si. A cultura helenística misturou elementos gregos com tradições orientais. As artes passaram a retratar não apenas figuras idealizadas, mas também expressões mais naturais, mostrando emoções e movimentos mais livres. Esculturas representavam pessoas comuns
crianças, idosos e trabalhadores, mostrando um interesse crescente pela vida cotidiana. A pintura também explorava novas técnicas para representar sombra, profundidade e luz, buscando maior realismo. A literatura apresentou obras que refletiam conflitos pessoais, dúvidas e sentimentos, aproximando os leitores da complexidade humana. A ciência teve avanços extraordinários durante o período helenístico. Matemáticos como Euclides estabeleceram princípios que ainda hoje orientam o estudo da geometria. Arquimedes desenvolveu teorias e invenções que uniam matemática e física. Astrônomos sugeriram que a Terra tinha formato esférico e tentaram calcular sua circunferência. Observatórios foram construídos e instrumentos mais precisos começaram a ser usados para medir o céu. Na medicina, médicos como Herófilo e Erasístrato fizeram estudos detalhados sobre o corpo humano, investigando órgãos e sistemas do organismo. A religião também passou por transformações importantes. A convivência entre diferentes povos levou ao surgimento de novos cultos que misturavam elementos gregos e orientais. Deuses e deusas receberam atributos de outras divindades e começaram a ser representados de formas mais variadas. Alguns cultos orientais ganharam destaque entre as populações gregas, mostrando que a troca cultural acontecia em duas direções. O comércio foi outro fator decisivo para o fortalecimento da cultura helenística. Rotas marítimas e terrestres interligavam regiões distantes. Mercadores transportavam trigo do Egito, especiarias da Índia, tapetes da Pérsia e azeite da Grécia. Em cada troca comercial, havia também uma troca de informações culturais. Junto com as mercadorias, viajavam histórias, religiões, valores, hábitos de vestimenta e modos de organização social. Em uma cidade portuária, não era raro ouvir diferentes idiomas ao mesmo tempo, observar roupas variadas e encontrar mercados repletos de produtos estrangeiros. Essa diversidade dava vida a um ambiente cosmopolita, típico do período helenístico. Outro ponto essencial na difusão da cultura helenística foi a educação. Escolas filosóficas se espalharam por várias cidades. O estoicismo, por exemplo, ensinava que a felicidade estava no controle das emoções e na vida guiada pela razão. O epicurismo defendia que a serenidade era conquistada através da busca moderada dos prazeres e da amizade. Essas filosofias influenciaram a forma como as pessoas pensavam, tomavam decisões e enxergavam o mundo. Mesmo quem não estudava formalmente era afetado pelas ideias que circulavam na sociedade, já que debates e conversas públicas eram comuns nas praças das cidades helenísticas. A política também sofreu mudanças significativas. Nos grandes reinos helenísticos, governantes adotaram o costume de se apresentar como líderes com funções quase sagradas, unindo práticas orientais e tradições gregas. Em vez de cidades independentes como antes, agora existiam enormes territórios centralizados, administrados por funcionários que falavam grego e que seguiam modelos administrativos padronizados. Isso facilitava a comunicação, o comércio e o controle das regiões. A difusão da cultura helenística não deve ser entendida como uma simples imposição dos costumes gregos sobre os povos conquistados. Ela foi, na verdade, uma troca intensa. Povos orientais influenciaram profundamente a cultura grega. A medicina recebeu contribuições egípcias. A astronomia absorveu conhecimentos da Babilônia. O comércio com a Índia trouxe produtos, técnicas e ideias novas. A religião incorporou divindades de diferentes regiões. A arquitetura foi inspirada tanto pela tradição grega quanto pelos estilos orientais. Em resumo, a cultura helenística foi uma fusão viva e dinâmica. A construção de teatros, ginásios e estádios em cidades orientais também foi uma marca da expansão cultural. Essas estruturas eram centros de convivência, onde se realizavam debates, competições esportivas e apresentações de peças teatrais. Isso ajudou a espalhar valores gregos ligados à educação física,
ao pensamento racional e à celebração da arte dramática. A alimentação também refletiu esse intercâmbio. Ingredientes típicos do Oriente começaram a circular na Grécia, enquanto produtos mediterrâneos se espalharam pelo Oriente. A culinária tornou-se mais rica e variada, com receitas que misturavam diferentes tradições. A moeda padronizada e o hábito de registrar contratos, acordos e transações em língua grega facilitaram a integração econômica. Isso ajudou a criar uma rede de cidades conectadas por interesses comuns. Assim, até mesmo pessoas simples, como vendedores ambulantes ou artesãos, se tornavam parte dessa teia cultural. Os efeitos da cultura helenística continuaram por muito tempo. Mesmo após o surgimento de novos impérios, como o romano, muitos elementos helenísticos permaneceram vivos. Roma, inclusive, absorveu boa parte dessa cultura, levando-a ainda mais longe. Por meio dos romanos, a ciência, a filosofia e a arte helenísticas influenciaram regiões distantes da Europa e do Mediterrâneo. Compreender a expansão da cultura helenística é compreender como diferentes povos se aproximaram, trocaram ideias e criaram algo totalmente novo. Esse processo mostra que, quando culturas se encontram, não ocorre apenas conflito. Pode surgir também um ambiente fértil para invenções, descobertas e entendimentos mais amplos sobre o mundo. A difusão da cultura helenística foi, portanto, um dos momentos mais ricos da história. Foi um período em que a humanidade se abriu para o diálogo entre civilizações e permitiu que o conhecimento circulasse com liberdade. Essa abertura para o outro, para o diferente, contribuiu para o desenvolvimento de áreas como filosofia, ciências, artes, comércio e política. A história de Roma antiga, desde suas origens até o fortalecimento da República, é uma das mais fantásticas já vividas por uma civilização humana. Para compreendê-la plenamente, precisamos caminhar desde o nascimento mítico da cidade até a complexa estrutura política que moldou sua expansão. Esta narrativa envolve lendas, guerras, disputas sociais e profundas transformações, que juntas explicam como um pequeno povoado à beira do rio Tibre se tornou uma das mais influentes civilizações da antiguidade. A origem de Roma está envolvida em um dos mitos mais conhecidos de toda a história antiga, a de que dois irmãos gêmeos, chamados Rômulo e Remo, nasceram do encontro entre um mortal e uma descendente de deuses. Eles foram abandonados às margens do rio Tibre quando ainda eram bebês, mas foram encontrados por uma loba que os alimentou até que um pastor os recolhesse e os criasse. Ao crescerem, os irmãos decidiram fundar uma cidade no local onde haviam sido salvos. No entanto, discordaram sobre quem governaria essa nova cidade. A disputa terminou tragicamente com a morte de Remo, e Rômulo tornou-se o fundador e primeiro governante de Roma. Mesmo sendo apenas um mito, essa história expressa valores que os romanos consideravam essenciais, como coragem, destino e força. Após sua fundação, Roma passou por um período de monarquia, durante o qual foi governada por uma sucessão de reis. Esses primeiros governantes tinham funções tanto religiosas quanto políticas, já que acumulavam o poder de organizar a sociedade e conduzir rituais. A estrutura do governo era baseada no comando central da figura do rei, que tomava decisões militares e políticas, e na presença de um grupo de anciãos que se reunia para aconselhá-lo. Esses anciãos formavam um conselho que, mais tarde, se tornaria o famoso Senado. A monarquia romana era responsável por organizar o exército, distribuir terras, estabelecer relações com povos vizinhos e aplicar as primeiras leis que regulavam a convivência entre os habitantes. Apesar disso, com o passar do tempo, parte da população começou a questionar a concentração de poder nas mãos dos reis, o que daria origem a mudanças profundas. A transição da monarquia para a república aconteceu quando os romanos decidiram que nenhum homem poderia concentrar tanto poder a ponto de governar sozinho. Assim, a figura do rei
foi abolida e substituída por um modelo de governo no qual o poder era distribuído entre diferentes instituições. O Senado, formado pelos homens mais experientes e influentes da sociedade, passou a desempenhar um papel central na tomada de decisões. Além do Senado, surgiram os cônsules, que eram os magistrados mais importantes da República. 2 cônsules eram eleitos para governar por um ano, comandando o exército, administrando a cidade e garantindo que nenhum deles se tornasse mais poderoso que o outro. A República também contava com outras magistraturas responsáveis por funções variadas, como administrar finanças, supervisionar obras e julgar causas. Esse sistema permitia que Roma tivesse um governo mais equilibrado, organizado e eficiente. A sociedade romana era dividida em grupos sociais bem definidos, e essa divisão influenciava diretamente o modo de vida e as oportunidades de cada pessoa. No topo estavam os patrícios, famílias consideradas nobres, descendentes dos primeiros fundadores da cidade. Eles tinham mais poder político, possuíam grandes propriedades e ocupavam os cargos mais importantes da República. Logo abaixo estavam os plebeus, que formavam a maior parte da população. Eram agricultores, artesãos, comerciantes e soldados. Embora fossem essenciais para o funcionamento da cidade, no início tinham poucos direitos políticos. Abaixo dos plebeus estavam os clientes, que eram pessoas que dependiam da proteção de um patrício para sobreviver social e economicamente. Essa relação era baseada em lealdade e obrigações recíprocas. Na base da sociedade estavam os escravos, que não possuíam direitos e eram considerados propriedade de seus donos. Eles podiam trabalhar na agricultura, nas minas, no comércio e até em tarefas domésticas. Com o tempo, porém, alguns escravos conseguiam comprar sua liberdade ou recebê-la como recompensa por serviços prestados. O crescimento de Roma foi marcado por constantes guerras e alianças. Os romanos expandiram seu território enfrentando povos vizinhos como etruscos, latinos e sabinos. A organização militar da cidade era eficiente e disciplinada. Os soldados eram organizados em formações rígidas e treinados para lutar em diferentes situações. A expansão territorial não significava apenas domínio militar. Roma também incorporava práticas, tecnologias e tradições dos povos conquistados, ao mesmo tempo em que estabelecia colônias e alianças para garantir sua influência. As conquistas militares trouxeram riquezas, escravos e novos territórios que ampliaram ainda mais o poder romano. Além disso, a localização estratégica de Roma, próxima ao mar Mediterrâneo, facilitou o contato com diferentes regiões e fortaleceu o comércio. Apesar da força e da organização, Roma não estava livre de conflitos internos. Um dos mais importantes foi a luta entre patrícios e plebeus por igualdade de direitos. Os plebeus, cansados de não terem acesso aos cargos públicos e de sofrerem com dívidas e injustiças, começaram a pressionar os patrícios por mudanças. Em certos momentos, chegaram até a abandonar a cidade em protesto, deixando Roma sem trabalhadores, soldados e artesãos. Esse tipo de movimento forçou o governo a negociar e conceder direitos, como a criação de uma assembleia própria dos plebeus e a possibilidade de ocuparem alguns cargos importantes. Reformas sociais também foram realizadas para aliviar problemas econômicos e ampliar a participação política. Essas conquistas transformaram Roma em uma sociedade mais equilibrada e permitiram que a República se fortalecesse ao longo dos séculos. Ao longo de todo esse período, Roma passou por inúmeras transformações. O pequeno vilarejo fundado às margens do rio Tibre tornou-se uma potência regional construída sobre a união entre tradição, disciplina militar, organização política e capacidade de adaptação. A história de Roma, desde suas origens lendárias até a consolidação da República, revela como uma sociedade pode evoluir a partir de conflitos internos, alianças externas
e busca constante por novas formas de governar e de viver em comunidade. A transição de Roma de uma república marcada por conflitos internos para um poderoso império que se estendia por vastos territórios foi um processo longo, complexo e cheio de transformações políticas, sociais e militares. Para compreender como essa mudança ocorreu, precisamos olhar atentamente para os acontecimentos que abalaram a República, para as figuras que conduziram essas mudanças e para as estruturas que sustentaram a expansão imperial. Cada etapa dessa trajetória revela como Roma alcançou um grau de organização e força que influenciaria profundamente a vida das populações dentro de suas fronteiras e também a história de muitas regiões ao redor do mundo. A crise da República começou quando as instituições que antes garantiam equilíbrio político passaram a ser incapazes de lidar com os novos desafios que surgiam. O crescimento territorial trouxe riquezas, mas também acentuou desigualdades sociais. Pequenos agricultores perderam suas terras, aumentando a pobreza urbana. As disputas entre políticos, cada vez mais ambiciosos, transformaram o Senado e outras instituições em palcos de conflitos. Foi nesse ambiente de instabilidade que surgiram líderes militares com grande apoio popular, capazes de desafiar a ordem política tradicional. Entre eles estava Júlio César, um general habilidoso e carismático que conquistou territórios e ganhou enorme prestígio. Sua ascensão ocorreu justamente porque muitos romanos viam nele uma esperança para restaurar a ordem. César acumulou poder ao ponto de causar preocupação entre os senadores, que temiam que ele se tornasse um governante absoluto. Sua morte violenta, resultado de uma conspiração, revelou o quanto Roma estava dividida. Contudo, em vez de resolver os problemas, o assassinato de César mergulhou a cidade em mais guerras internas, mostrando que a antiga república já não possuía força para se manter. Com o fim dessa fase tumultuada, surgiu a figura de Augusto, herdeiro político de Júlio César e o responsável por inaugurar um novo momento na história romana. Augusto percebeu que a população desejava estabilidade depois de tantos conflitos e, por isso, adotou uma postura cuidadosa, reorganizando o governo sem eliminar completamente as antigas instituições. Ele manteve o Senado, mas concentrou em si os principais poderes militares e administrativos, criando uma forma de governo que combinava aparência republicana com autoridade centralizada. Durante seu governo, Roma viveu um período de paz e prosperidade que se estendeu por muitos anos. Essa tranquilidade permitiu a realização de reformas administrativas, o fortalecimento das fronteiras e o desenvolvimento da economia. Augusto também investiu em obras públicas, apoio às artes e reorganização das leis, dando ao povo romano a impressão de que viviam sob um governante justo e atento às necessidades da cidade. Seu governo consolidou a estrutura do império, estabelecendo um modelo que seria seguido pelos próximos governantes. A organização administrativa do império era impressionante e fundamental para manter o controle sobre territórios tão extensos. O império era dividido em províncias, cada uma governada por autoridades indicadas pelo centro do poder. Essas autoridades eram responsáveis por coletar impostos, administrar a justiça e garantir a ordem. Para que tudo funcionasse, Roma criou uma burocracia eficiente, com funcionários especializados que auxiliavam na organização das finanças e das leis. O imperador ocupava o posto mais alto e tomava decisões sobre política, guerra e economia. Mesmo com tanta centralização, os romanos permitiam certa autonomia local, desde que as regiões conquistadas respeitassem as leis gerais do império e pagassem tributos. Essa combinação entre controle firme e respeito às tradições locais ajudava a evitar revoltas e fazia com que diferentes povos aceitassem a presença romana com menos resistência. O exército desempenhava um papel fundamental tanto no crescimento quanto na manutenção do império. Os soldados romanos eram famosos por sua disciplina rigorosa, por seu treinamento intenso
e pelo uso de formações estratégicas que garantiam vantagem em diversas situações de batalha. Eles seguiam ordens sem hesitação e faziam parte de uma estrutura muito organizada, onde cada função tinha um propósito claro. Além de lutar, os soldados construíam estradas, fortes e pontes que facilitavam o avanço das tropas e o transporte de suprimentos. O exército também era responsável por manter a paz nas províncias, protegendo as fronteiras e reprimindo revoltas. Graças à força militar, Roma conseguiu conquistar territórios imensos, estendendo seu domínio sobre grande parte da Europa, do norte da África e do Oriente Médio. Cada vitória militar trazia riquezas, escravos e novas terras, o que reforçava ainda mais o poder do império. Outro elemento essencial para a unidade do império eram as estradas e obras de infraestrutura. Os romanos construíram uma vasta rede de estradas pavimentadas que ligavam cidades, vilas e fortalezas. Essas estradas permitiam que o exército se deslocasse rapidamente e que produtos circulassem com facilidade. A comunicação entre as províncias era mais eficiente, facilitando o envio de mensagens e ordens. Os aquedutos, grandes estruturas responsáveis por transportar água até as cidades, garantiam o abastecimento necessário para a população, os banhos públicos, as fontes e diversas atividades urbanas. As pontes e os portos também desempenhavam papel importante na circulação de mercadorias e reforçavam a integração de diferentes regiões. Essa infraestrutura mostrava a preocupação romana com a organização e funcionava como um instrumento que fortalecia a presença do império em cada território dominado. A economia imperial era bastante diversificada, mas tinha na agricultura sua base mais importante. Grandes propriedades rurais produziam trigo, vinho, azeite e outros alimentos essenciais para abastecer a população. O comércio também era essencial, conectando todas as partes do império por meio das estradas e rotas marítimas. Mercadores transportavam produtos entre as províncias, levando metais, cerâmicas, tecidos e especiarias. Outro elemento central da economia era a escravidão. Escravos trabalhavam nas minas, nos campos, nas casas e em oficinas, sustentando parte significativa da produção agrícola e industrial. Embora fosse um sistema injusto e cruel, que privava milhões de pessoas de liberdade, ele era considerado normal entre as elites romanas e sustentava boa parte do funcionamento econômico do império. A presença de muitos povos diferentes dentro das fronteiras de Roma também enriquecia o comércio, pois cada região contribuía com produtos e técnicas específicas. Ao observar todo esse processo, enxergamos como Roma construiu seu poder com base em organização administrativa, força militar, obras de infraestrutura e uma economia muito ativa. A passagem da República para o Império não aconteceu de forma simples, mas foi resultado de tensões políticas, disputas pessoais e transformações sociais profundas. O governo de Augusto marcou o início de um período de estabilidade que permitiu o crescimento e a integração de um território vasto e diverso. Assim, o Império Romano se estabeleceu como uma das mais influentes potências da antiguidade, deixando marcas profundas nas regiões que controlou e moldando aspectos importantes da vida humana por muitos séculos. A compreensão da cultura, da sociedade e da religião em Roma nos permite visualizar como viviam milhões de pessoas que, ao longo de séculos, compartilharam um mesmo território, uma mesma administração e um conjunto de valores que moldaram profundamente a vida no mundo antigo. Roma não foi apenas um império baseado na força militar e na expansão territorial. Foi também um espaço vibrante, cheio de tradições, crenças, práticas religiosas, trocas culturais e formas de organização que influenciaram a vida de gerações inteiras. Ao observar o funcionamento da religião, do direito, das cidades, da língua e das atividades do cotidiano, conseguimos perceber como os romanos construíram uma sociedade complexa e dinâmica, onde conviviam diferentes povos, costumes e modos de vida.
A religião romana era a base da identidade coletiva e estava presente em praticamente todas as atividades da vida. Os romanos acreditavam em muitos deuses e espíritos que habitavam diferentes partes da natureza e influenciavam diretamente a vida humana. Essa religião politeísta incluía divindades associadas aos elementos naturais, às virtudes e às atividades de cada dia. Júpiter era considerado o deus mais poderoso, protetor do céu e do raio. Juno era vista como protetora das mulheres e da família. Minerva representava a sabedoria e as artes. Marte era o deus da guerra, muito respeitado pelos soldados. Além desses, havia inúmeros outros deuses, espíritos e divindades locais. A religião romana não estava separada da vida pública. Ao contrário, fazia parte dela. Sacerdotes realizavam cerimônias nos templos, pedindo proteção para as colheitas, para as cidades e para as famílias. O Senado consultava sinais da natureza por meio de adivinhos para tomar decisões importantes. Nas casas, cada família mantinha um pequeno altar dedicado aos deuses domésticos que eram considerados guardiões do lar. Esses deuses, chamados de protetores familiares, recebiam oferendas diárias, como flores, grãos ou pequenas porções de comida. A influência grega também foi muito forte, pois Roma admirava profundamente a cultura grega. Muitos deuses gregos foram incorporados e ganharam nomes romanos. Assim, Zeus tornou-se Júpiter, Hera tornou-se Juno e Atena tornou-se Minerva. Essa integração de crenças tornou a religião romana extremamente rica e variada, criando uma convivência entre tradições locais, antigas e novas. A chegada do cristianismo ao território romano provocou mudanças profundas na maneira como as pessoas entendiam a fé, a sociedade e o papel das divindades na vida humana. O cristianismo nasceu em uma região dominada por Roma e se espalhou inicialmente entre pequenos grupos. A mensagem cristã falava de amor ao próximo, de perdão e de uma vida futura após a morte. Isso atraiu muitos seguidores, especialmente entre os mais pobres e os marginalizados. Entretanto, o cristianismo apresentava algo que contrariava a tradição romana: o culto exclusivo a um único Deus. Como os romanos acreditavam que cada povo devia honrar seus deuses e que a paz dependia dessa harmonia religiosa, consideravam que recusar participar das cerimônias oficiais era um desrespeito ao próprio Estado. Por isso, os cristãos foram perseguidos em vários períodos. Muitos eram obrigados a participar de rituais públicos, e alguns eram presos ou condenados por se recusarem a adorar outros deuses. Com o tempo, porém, o cristianismo continuou a crescer, até alcançar grupos cada vez maiores, inclusive pessoas ligadas ao governo. A situação mudou completamente quando o imperador Constantino decidiu apoiar a nova religião, permitindo que os cristãos praticassem sua fé em paz. Pouco tempo depois, outro governante transformou o cristianismo na religião oficial do império. Isso alterou profundamente a vida religiosa romana, fazendo com que templos antigos fossem aos poucos substituídos por igrejas e novas formas de culto. O cristianismo trouxe novos valores, influenciando leis, costumes e a própria estrutura social, tornando-se parte essencial da cultura ocidental. A organização social romana também foi marcada por uma grande inovação que se tornou referência para muitos povos que vieram depois: o direito romano. O conjunto de leis criadas ao longo de séculos pelos romanos estabelecia regras para a convivência social, definia direitos e deveres e oferecia formas de resolver conflitos. O direito romano tratava de temas como propriedade, comércio, família, crimes e contratos. A criação de normas claras ajudava a garantir estabilidade e segurança para as pessoas. Uma das características mais importantes desse sistema era a ideia de que a lei deveria ser escrita e acessível, evitando injustiças baseadas na interpretação individual de pessoas poderosas. Assim, várias medidas foram registradas em textos que podiam ser consultados pela população. Com isso,
Roma desenvolveu conceitos que influenciariam sociedades de muitas épocas, como a noção de cidadania, de responsabilidade legal e de igualdade perante a lei para aqueles considerados cidadãos. Mesmo após o fim do Império Ocidental, o direito romano continuou a ser estudado e utilizado como base para a criação de códigos legais em diferentes países. Outra característica típica da civilização romana era o urbanismo. As cidades romanas eram cuidadosamente planejadas e apresentavam ruas organizadas, mercados, casas, templos e espaços de lazer. Uma das construções mais típicas eram as termas, grandes complexos públicos que funcionavam como locais de banho, descanso e convivência. Havia piscinas quentes e frias, salas de massagem e áreas de exercícios. As termas eram espaços muito populares, frequentados por pessoas de diferentes classes sociais, o que reforçava o sentido de comunidade. Outro espaço importante eram os anfiteatros, grandes construções ovais onde aconteciam espetáculos. O mais famoso deles é o Coliseu, em Roma, onde eram realizadas apresentações grandiosas com gladiadores e animais selvagens. Havia também teatros dedicados a peças dramáticas e comédias, além das arenas usadas para corridas de bigas, como o grande estádio romano, que conseguia reunir milhares de espectadores. Esses espaços ajudavam a definir a vida urbana romana, oferecendo lazer e reforçando a identidade cultural do império. A língua latina, falada inicialmente pelos habitantes da região central da Península Itálica, tornou-se um dos elementos mais importantes da identidade romana. À medida que Roma conquistava novos territórios, o latim se espalhava. Muitas pessoas aprendiam a língua para participar do comércio, das administrações locais e do exército. Com o tempo, o latim passou por transformações, especialmente quando misturado com idiomas locais das regiões dominadas. Esse processo deu origem a novas línguas que mais tarde formariam o grupo das chamadas línguas românicas, entre elas o português, o espanhol, o francês e o italiano. O latim também foi a língua utilizada em documentos oficiais, discursos políticos, textos religiosos e obras literárias, mostrando sua importância na vida pública e cultural. Mesmo após séculos, o estudo do latim continua sendo essencial para compreender a história, a ciência e a literatura, pois muitas palavras e expressões ainda são usadas em diferentes áreas do conhecimento. A vida cotidiana em Roma era diversa e variava muito conforme a posição social das pessoas. A alimentação romana incluía produtos como trigo, azeite, vinho, legumes e frutas. O pão era um dos alimentos mais consumidos, e havia também pratos com carne, embora fossem mais comuns entre os mais ricos. Nas casas mais simples, as refeições eram feitas com ingredientes básicos, enquanto as famílias ricas organizavam banquetes com vários pratos, música e apresentações. As vestimentas também variavam de acordo com a classe social. O traje mais conhecido era a túnica, usada tanto por homens quanto por mulheres. Os cidadãos romanos usavam a toga em ocasiões importantes, uma peça de tecido grande que exigia habilidade para ser colocada. As mulheres, por sua vez, usavam vestidos longos e mantilhas. O lazer fazia parte da rotina, com atividades como jogos de tabuleiro, peças de teatro, corridas de bigas e combates de gladiadores. As praças públicas, chamadas de fóruns, funcionavam como locais de encontro, onde as pessoas conversavam, discutiam política e faziam compras. A convivência nessas áreas reforçava a vida comunitária e mostrava o quanto o cotidiano romano era dinâmico. Ao longo de muitos séculos, o Império Romano do Ocidente construiu uma vasta estrutura política, econômica, militar e cultural que unia diferentes povos sob uma mesma administração. No entanto, essa imensa construção, que parecia indestrutível, começou a apresentar sinais de desgaste profundo, levando a um processo longo e complexo de enfraquecimento. A queda do Império Romano do Ocidente não aconteceu de maneira rápida, ela foi resultado de muitos fatores que se acumularam ao longo do tempo.
Para entender esse processo, é necessário observar as causas internas da crise, os conflitos externos, as transformações sociais e políticas, e as consequências que se estenderam para a Idade Média. As causas internas da crise romana envolveram mudanças profundas no funcionamento do governo, da economia e da sociedade. A corrupção era um problema crescente dentro das instituições romanas. Governadores, funcionários e até militares envolvidos em decisões importantes muitas vezes colocavam seus interesses pessoais acima das necessidades da população. O uso indevido de recursos públicos tornou-se frequente, e posições políticas passaram a ser negociadas em troca de vantagens, enfraquecendo a confiança na administração. A economia também enfrentava grandes dificuldades. Ao longo dos séculos, Roma havia se sustentado graças às conquistas militares, que traziam riquezas, escravos e novos territórios. Quando as conquistas diminuíram, a entrada de recursos também caiu significativamente. A dependência do trabalho escravo dificultava o desenvolvimento de inovações técnicas e impedia que muitos trabalhadores livres encontrassem espaço no mercado. A produção agrícola enfrentava problemas, muitas terras eram abandonadas e a cobrança de impostos aumentava constantemente, o que prejudicava ainda mais o povo. Além disso, havia disputas políticas constantes. Imperadores eram depostos ou assassinados com frequência, e diferentes grupos lutavam pelo poder, criando instabilidade. Essa insegurança afetava o cotidiano da população e enfraquecia a capacidade do governo de organizar a defesa e administrar as províncias. Enquanto o império enfrentava essas dificuldades internas, forças externas também pressionavam as fronteiras. Diversos povos germânicos viviam ao norte e ao leste do território romano. Esses grupos eram compostos por diferentes etnias que se organizavam em tribos e buscavam novas terras para viver, especialmente após mudanças climáticas e conflitos internos entre eles. Muitos desses povos conviviam de maneira pacífica com Roma, participando de trocas comerciais ou servindo como soldados. Porém, com o passar do tempo, alguns grupos começaram a invadir territórios romanos em busca de abrigo e novas oportunidades. Halves, que antes eram fronteiras seguras, transformaram-se em áreas de conflito constante. Entre esses povos havia os visigodos, os ostrogodos, os vândalos, os francos e vários outros. Alguns buscavam apenas estabelecer-se como aliados, enquanto outros chegaram a saquear cidades importantes, incluindo Roma. Essas invasões não foram apenas resultado da força militar dos germânicos, elas se intensificaram porque Roma já estava fragilizada. Muitas regiões não recebiam apoio suficiente para se defender. O exército romano enfrentava dificuldades para recrutar soldados e pagar seus comandantes. Assim, os ataques externos aceleraram um processo que já estava em andamento. A combinação entre problemas internos e invasões levou à fragmentação política do império. O poder central, que antes conseguia controlar todas as províncias, começou a perder autoridade. Diferentes regiões passaram a tomar decisões de maneira independente, sem esperar ordens de Roma. A administração deixou de funcionar como um sistema único, e governantes locais passaram a exercer controle sobre seus próprios territórios. Com o tempo, os povos germânicos não apenas se instalaram dentro do império, mas também passaram a governar antigas províncias romanas. Dessa forma, surgiram novos reinos. Os visigodos estabeleceram seu domínio em partes da Península Ibérica. Os francos ocuparam áreas da Gália. Os ostrogodos formaram um reino na Península Itálica por um período. Esses reinos não destruíram completamente a cultura romana. Em muitos casos, adotaram aspectos da língua, das leis, das tradições e da religião romana. No entanto, a estrutura política que havia sido sustentada por Roma deixou de existir da forma como era conhecida. Esse conjunto de transformações abriu caminho para o início da Idade Média na Europa. O fim do Império Romano do Ocidente não representou uma destruição total da sociedade, mas sim uma reorganização profunda.
A economia tornou-se mais rural. As grandes cidades perderam parte de sua importância, e muitas pessoas passaram a viver em pequenas comunidades rurais. A antiga unidade política foi substituída por diversos reinos independentes, cada um com suas próprias formas de governo. As relações sociais também mudaram. A proteção militar passou a depender de acordos pessoais entre líderes locais e seus seguidores, criando vínculos que mais tarde dariam origem ao sistema feudal. A religião cristã, que já havia se espalhado pelo império, tornou-se ainda mais importante, funcionando como um elemento de união entre diferentes povos. A Igreja passou a desempenhar um papel fundamental na organização cultural e social, preservando conhecimentos e influenciando decisões políticas. Após estudarmos esse conjunto de acontecimentos, podemos entender que a queda do Império Romano do Ocidente não foi um evento isolado ou repentino. Foi um processo longo, marcado por dificuldades internas, pressões externas, fragmentação política e transformações culturais. Esse processo redefiniu totalmente a Europa, dando origem a uma nova ordem social, política e econômica que caracterizaria o período medieval.